No Alba Entrevista de hoje, a gente vai falar sobre política, infraestrutura, eleições 2022 e Covid-19. E para esse bate-papo, eu convidei o prefeito de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, Colber Martins, nessa estreia da série Prefeitos da Bahia, aqui no Alba Entrevista. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo aqui, viu, na Assembleia Legislativa, no Alba Entrevista. Boa tarde, Patrícia, aos amigos da TV Alba. Que alegria poder voltar aí nessa casa que estive de 1991, por um bom tempo aí também. Estivemos muito alegres em ser deputado estadual. E é uma alegria grande falar com vocês através da TV Alba. E eu fico muito satisfeito em poder voltar a falar com vocês, amigos da capital, de Salvador e de toda a Bahia. Nesse programa de estreia, né, prefeito? O senhor é o primeiro prefeito aqui entrevistado nessa série Prefeitos da Bahia. Feira de Santana, cerca de 614 mil habitantes, me corrija se eu estiver errada, prefeito. Uma cidade que está entre os 100 maiores PIBs do país. E como é que qual é o grande desafio em gerir Feira de Santana, em administrar essa cidade? Feira de Santana é a primeira cidade do interior da Bahia e uma das primeiras cidades do interior do Nordeste. Toda vez que a gente sai e ver o tamanho dessa cidade, eu me impressiono. Portanto, a responsabilidade é muito grande. Neste momento, nós tivemos uma dificuldade grande com relação ao crescimento e ao desenvolvimento de todas as cidades do Brasil, e agora especificamente, nesse momento no qual, de 2020 até agora, tivemos um grande freio no desenvolvimento econômico com relação à questão da Covid. Então, o que Feira de Santana tem ainda é um povo muito forte, com a capacidade de investimentos na área de serviços, na área de comércio e na área da indústria, além de uma área agropecuária. E por ser uma cidade, cruzamento de várias rodovias, portanto, uma cidade logisticamente super importante para a Bahia, para o Brasil, e não tenho a menor dúvida disso, para todo mundo. O senhor falou sobre esse desafio também, né, da economia da cidade, claro que foi afetada e está sendo afetada até hoje, né, porque a pandemia ainda não acabou, mas a gente já passou por esse momento mais complicado da pandemia, que foi aquela que teve as restrições, né, do ano de 2020 até 2021, meados de 2021. Como é que Feira sentiu essas restrições? Com muitos cuidados no início, a gente não sabia como é que estava tratando exatamente. Sou médico, eu sou cirurgião de formação, mas eu sou professor de epidemiologia e eu, modéstia à parte, conheço um pouco esse assunto. Então, naquele primeiro 6 de março, Patrícia, 6 de março, tá certo? Daqui a pouco, 2 anos que aconteceu o primeiro caso aqui em Feira de Santana, exatamente o primeiro caso no interior do Nordeste inteiro aconteceu aqui na nossa cidade. E a partir daí a gente passou a procurar informações, entendimentos, conhecimentos. Não se tinha vacina. Em junho nós abrimos o nosso hospital de campanha, que conseguiu salvar ainda muitas pessoas. Era uma grande UTI que nós internávamos quando a situação se agravava. A dificuldade de transmissibilidade da doença, dos exames que precisavam ser feitos, até que 19 de janeiro de 2021, nós tivemos a primeira dose de vacina. Aí a situação começa efetivamente a mudar. Hoje, já estamos com quase 11 mil criancinhas de 5 a 11 anos vacinadas. Estamos fazendo um esforço grande, porque tudo isso aconteceu uma grande paralisação. No ensino público, é um dos maiores efeitos depois. 1.030 pessoas já morreram aqui em Feira até agora. É uma das cidades que, proporcionalmente, morreu muito menos gente, mas, infelizmente, são 1.030 feirenses que não estão mais aqui. Mas o freio na educação, nesse grande quantidade de pessoas da escola pública, vai ser muito grande. E esse reflexo na educação acontecerá nos próximos 5 a 10 anos. Portanto, a preocupação nossa é que esse reflexo seja o menor possível. Agora falando, já que o senhor já ressaltou aí que a sua formação é como médico, né? O senhor foi bastante atuante até por volta da década de 90, foi quando aí o senhor decidiu migrar fortemente, né, na política. Agora, falando como médico e tendo Feira de Santana o primeiro caso, né, confirmado na Bahia, né, de coronavírus, um dos primeiros casos também de florona, né, que é a dupla infecção do coronavírus com também o vírus da influenza. O senhor como médico, como é que o senhor vê essa situação toda? A Feira de Santana a gente viu que fechou agora o mês de janeiro com cerca de 5 mil casos ativos, né, prefeito? Como é que o senhor vê essa situação? Como é que está a situação dos hospitais aí em Feira de Santana? Porque a gente sabe que o hospital em toda a Bahia, principalmente leitos de UTI para crianças, estão com um número alto, né, de crianças e adolescentes nesses leitos. Como é que o senhor vê essa situação da Covid em Feira de Santana e a vacinação também? O senhor é a favor ou contra?
plenamente a favor. A alternativa que nós fizemos para poder reduzir a incidência da doença foi a vacina e reduzir a gravidade, principalmente as mortes. As mortes caíram verticalmente a partir do mês de outubro. Imaginei, inclusive, que nós terminaremos o ano com um número muito mais baixo, mas aí apareceu a variante Omicron. A predominante até então era a variante Delta, que é muito mais mortal, porque essa vai diretamente para o pulmão. A Omicron não, ela fica nas vias aéreas superiores, portanto ela é muito mais transmissível. Tanto que hoje, o ano passado, se dizia que tinha uma pessoa em casa doente, 2, agora tem 5, 6, irmão, pai, mãe, vó. Há uma doença, é uma transmissão domiciliar e familiar, hoje muito maior. 400 casos ontem positivos aqui em Feira, quase 5 mil casos em janeiro. Apesar de quase 5 mil casos, 12 pessoas estavam internadas neste momento, até 31 de janeiro em Feira, porque quem está adoecendo são as pessoas que têm doenças subjacentes. Então, se a pessoa tem um diabetes descompensado, tem uma insuficiência renal, tem uma alteração neurológica e tem a COVID, e mais ainda, se tem a COVID e H3N2, nós temos juntas 2 situações complicadas. Portanto, o número de internamentos é muito menor, o número de mortes caiu graças à vacina. O que nós tivemos de 2021 de importante nesse século é uma nova vacina agora com RNA mensageiro, que é um grande passo para a cura da AIDS, que já começamos a testar agora. Primeiros testes com HIV foram feitos ainda semana passada e proximamente agora com alguns tipos de câncer, até o próprio melanoma. Porque o senhor falou aí, né, como médico e prefeito de Feira de Santana, a gente está conversando com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, com propriedade, né, porque o senhor, além de tudo, é médico sobre a vacinação, mas boa parte dos seus colegas de profissão tende a falar algo diferente, né, prefeito? Muita gente, muitos médicos afirmam que a vacina não é tão segura assim, que tem riscos. Esse é seu posicionamento mesmo? A vacina surgiu porque tinha que surgir, estão sendo feitos estudos a cada momento, porque foi a necessidade, porque a gente sabe que muitas vacinas demoram anos, né, para serem produzidas, mas o senhor de fato tem essa consciência de que é o melhor caminho a ser seguido, é esse da vacinação, né? Não tenho a menor dúvida. Desde o final do século XX, quando se começaram as primeiras vacinas com vírus morto, né? E vacina vem de vaca mesmo, porque os testes iniciais foram feitos na zona rural. Alguém exatamente fez esse teste a partir de uma vaca para poder produzir esses resultados. Mas se colocava o vírus na panela, esquentava, matava o vírus e esse vírus era inoculado nas pessoas. Vírus morto, depois vírus atenuado, era aquele vírus que na hora que começava a cozinhar o vírus, você desligava o fogo para poder ele ficar quase morto. E agora o grande salto é exatamente o salto do RNA mensageiro. Esse salto é extremamente importante e vai permitir a cura da AIDS, vai permitir a cura de doenças como câncer. E é bom a gente lembrar, em 1987, eu estava na 2ª Diretoria Regional de Saúde aqui em Feira, quando começamos a vacinar contra a paralisia infantil. Será que as pessoas não lembram quantas crianças andavam com aqueles aparelhos de descarga, quanta gente paralítica nós tínhamos? E quem curou? A vacina. Difteria, tétano, coqueluche, a vacina. Essa discussão hoje é uma discussão que envolve conceitos ideológicos absolutamente inadequados no momento no qual nós temos uma necessidade imperiosa de uma vacina que consiga acabar com esse tipo de vírus, que é um vírus que nunca se matou tanto no mundo em uma epidemia como essa. E a única maneira de evitar a morte foi exatamente a vacina. Então, eu acho esse negacionismo no meu entendimento, com todo respeito aos meus colegas, um grande desserviço à ciência. Teve um atraso também, né, prefeito, por conta da pandemia, nas aulas, né, escolares, né? Muitas escolas estão fazendo ainda 2 anos em 1, e a gente viveu isso aqui no estado ano passado, né? Como é que está a Feira de Santana em relação à volta às aulas? Já voltou aí, prefeito? Porque aqui boa parte das escolas já voltou a funcionar na segunda-feira. E aí, como é que está em Feira de Santana? E as escolas municipais vão seguir esse cronograma de vacinação, adentrar com a vacinação? Como é que o senhor está colocando essa exigência aí para as crianças estudarem? Deixa eu fazer só um parênteses rápido para pensar que o mundo não é essa beleza toda. Quem mais ganhou dinheiro no mundo foram as farmacêuticas de vacina, quase 400 bilhões de dólares. Esse povo não dorme de touca, não. Tá certo? Então é preciso entender que esse mundo da economia tem muita gente ganhando dinheiro. E aonde mais se ganhou dinheiro não foi com nada com antibiótico, nem muito menos com medicamento para câncer, foi com vacina, mais de 400 bilhões de dólares que saíram da gente. Essa é somente uma coisa que a gente não deve esquecer.
Feira, hoje tem aulas, nós temos aulas ainda, as aulas vão terminar, os 200 dias letivos terminaram agora, nessa semana, e nós vamos voltar às aulas agora em março. Nós estamos fazendo aulas online desde março passado, temos aulas transmitidas pela TV aqui, mais de 140 mil horas de aulas gravadas, transmitindo pela TV, TV privada, evidentemente, mas cobrindo toda a nossa zona urbana e rural, e estamos voltando às aulas a partir de março. Nós compramos, por exemplo, agora quase 20 mil Chromebooks aqui para distribuir nas escolas, porque está na hora da gente usar a tecnologia para diminuir essa defasagem de tempo. Vamos voltar com aulas presenciais, já temos as aulas presenciais desde setembro, algumas vezes fechamos em razão de algumas contaminações, mas eventualmente fecha, mas é importante que se abra, até porque ensinar à distância, o nível de aprendizado é muito menor. Muito menor. E no setor público, esse tipo de marca é muito grave, e nós não podemos permitir que crianças no setor público fiquem com uma defasagem tão grande. Portanto, vamos investir fortemente na educação para permitir que essas crianças avancem cada vez mais e não fique esse espaço não ocupado no conhecimento e no desenvolvimento de tanta gente. Né, prefeito, é aquela máxima, né, fazer o que tem que ser feito, né, a vacinação, as crianças, os pais, né, fazerem com que essas crianças tomem essa primeira, segunda dose, se vier a terceira também, uso da máscara, né, prefeito, e as escolas Patrícia, também. Está aqui, ó, máscara, estamos conversando aqui porque nós estamos nesse momento, mas a máscara é uma proteção mecânica indispensável. Primeiro, para eu não transmitir para ninguém. Segundo, para quem tem qualquer coisa, não transmitir para mim. Então, é uma proteção dupla extremamente necessária. E esse lance aí das crianças voltarem a estudar presencialmente é fundamental, porque você que estuda ensino EAD já sabe, né? Não é a mesma coisa de estar na sala de aula, tirando a dúvida com o professor, né? Criança, principalmente nessa fase que precisa dessa interação, né, prefeito? Então é muito mais complicado. Então eu sou muito a favor que as aulas voltem, sim. Agora as escolas mantendo todo o aparato sanitário exigido, que é legal, né? Que é o álcool em gel, as pias lá para lavar e higienizar as mãos. E, claro, as crianças, os adolescentes sempre usando máscara e mantendo a distância, sem muito... Chega aqui perto, que não é legal não, e aí a gente vai sair rapidinho dessa pandemia. Deixa eu só tirar uma dúvida antes da gente mudar de assunto, prefeito, porque tem um assunto aqui que todo mundo me pediu para falar, viu? O senhor acha que a Ômicron é o fim da pandemia? Não. Eu acho que essa modificação é uma modificação leve, mas ela não é de brincadeira, não. Está se colocando como se a Ômicron fosse boazinha. Não é, não. Ela está matando muito, principalmente quem tem uma segunda doença. E as pessoas estão facilitando muito, achando, não, isso não dá nada, é uma coisa leve, é uma gripinha, daqui a pouco passa. Não passa. Ômicron é perigosa e, como essa modificação aconteceu, podemos ter outras mudanças aí. Inclusive, as próximas vacinas deste ano já deverão vir com esse componente. Mas essa Ômicron não é para brincar. Essa Ômicron é grave e a gente precisa entender e enfrentá-la da forma como enfrentamos a Covid-19 com a Delta. Enfrentar com força. Olha, a Feira de Santana, prefeito, é famosa, não só pelo custo, que é mais baixo, né, entre as grandes cidades aqui do estado. Muita gente está querendo ir para a feira, o que eu ouço de gente dizendo, vou para a feira, vou morar em feira, porque tem um nível de vida bacana, mas bem menor do que Salvador. A gente sabe que Salvador está muito caro viver, né? E aí também não é tão caro contra o Vitória da Conquista, mas pela venda também de produtos genéricos, produtos, os piratas, muita gente vai, não vou no Feraguai, vou lá no Feraguai comprar. Mas a gente sabe que tem muitas peças roubadas que são vendidas, principalmente de veículos, que são vendidas aí em Feira de Santana. Como é que o senhor vê essa situação na cidade? Existe algum trabalho em conjunto com a Polícia Militar para coibir essas ações? Existe sim. Inclusive, essas questões do Paraguai, o que nós temos importado, principalmente de confecções e eletrodomésticos, alguns deles, equipamentos eletrônicos, isso tem melhorado muito nesse momento. Tá certo? Aquele período que a China vendia tudo ruim já desapareceu. A China hoje está vendendo produtos de muito melhor qualidade. Mas nós temos produtos muito bons do ponto de vista das confecções, nós temos produtos de serviço. Na área médica, nós fazemos para tudo praticamente, não tem a menor dúvida, cirurgias cardíacas, nós fazemos muito bem feito aqui em Feira. O comércio é muito bom, é muito diversificado. Agora, você tem razão, e alguns comerciantes utilizam de vendas de peças que não são as mais corretas e adequadas. Isso aí nós estamos corrigindo aos poucos, para que nós venhamos a ter cada vez mais um comércio absolutamente de que as pessoas confiem no que compram. Aliás, a indústria automobilística nos ajudou muito.
Hoje, basicamente, se troca o carro todo, não se troca um pedaço de carro. Hoje, quebrou uma coisa, troca tudo. Então, basicamente, esse tipo de comércio está deixando de existir. Isso é mesmo que avião, né? Você troca tudo de vez, não fica pecinha para você ficar substituindo. Mas, de qualquer forma, você colocou uma coisa importante, feira cresceu muito nessa área também, as pessoas podem confiar que nós temos produtos absolutamente corretos, adequados, produtos de origem. Muito bem. Ó, prefeito, eu vou dar um intervalo aqui, rapidinho, nesse bate-papo com o prefeito Colbert Martins, de Feira de Santana. A gente vai dar um rápido intervalo e volta já já aqui no Alba Entrevista, na série Prefeitos da Bahia. Voltamos com o nosso Alba Entrevista na série Prefeitos da Bahia. Hoje, minha gente, entrevistando aqui o prefeito de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado, Colbert Martins. Agora, prefeito, uma pergunta pessoal, viu? O senhor levou a sério, né, a política. O senhor é médico de formação, foi chefe de medicina social do INAMPS. Minha mãe também trabalhou no INAMPS, viu? Foi diretor regional de saúde aqui na Bahia, subsecretário de saúde da CESAB, né, para quem não sabe, mas migrou, né, como eu bem disse no início do nosso bate-papo, para a política por volta dos anos 90, né? De lá para cá, o senhor não teve saudade, né? Ah, minha medicina, a medicina a medicina vive em mim, mas por que a política? Meu pai foi prefeito, vereador aqui em Feira, e eu acompanhei muito meu pai durante um bom período. Fiz medicina, sou médico, estudei, fiz concurso na Secretaria de Saúde, sou médico concursado na Secretaria de Saúde do Estado, fiz concurso para a universidade, sou professor de epidemiologia e, como professor, até o 2012, 2013, eu participei de todas as aulas dos cursos de saúde da minha universidade, Universidade Estadual de Feira de Santana. Cirurgias, realmente, desde o ano 2000, eu não tenho participado diretamente, mas gosto muito da atividade de emergência, da qual eu fui formado nessa área, trabalhei em UTI quase 12 anos, enfim, é uma área que eu me sinto muito à vontade. E fiz um mestrado em saúde pública, estou querendo concluir um doutorado também em saúde pública, que não tive tempo por aqui na prefeitura nesse período, mas continuo gostando de estudar e aprender muito, porque eu acho que a medicina me orgulha muito ser médico, quando eu vejo nessas pesquisas, agora, por exemplo, de vacinas, um grande salto que nós demos. Portanto, eu acho que estou na carreira certa, gosto e pretendo continuar estudando e sendo professor. E como foi essa parada aqui, né, na política, né? Deputado estadual, né? Deputado estadual, depois deputado federal, por 12 anos lá em Brasília. E foi vice-prefeito também? Vice-prefeito há 7 anos atrás e prefeito desde 2018, dia 10 de abril. Mas qual a diferença, hein, de ser um parlamentar, né, um deputado federal, um deputado estadual, e agora a gente sabe que a visibilidade, quando a gente fala assim, não, mas ele é deputado, né? Mas ser prefeito também tem, além de ter, né, prefeito de Feira de Santana, mas qual a diferença que o senhor vê nesses mandatos aí, como deputado e como prefeito? O que é mais difícil de fazer, hein? Eu acho que, não tenha dúvida, o Poder Executivo é muito mais complexo, porque implica muito mais decisões e muito mais ações. Quando eu estive na Assembleia Legislativa, nós tínhamos aquela época na qual éramos nós na oposição e o governador Antônio Carlos exatamente numa linha bem nítida de contra ou a favor. Naquela época era contra ou a favor Antônio Carlos, não se tinha um meio termo. E logo em seguida, lá em Brasília, com outras características, a gente aprende muito também em Brasília como deputado federal. Cresci, aprendi, estudei, vivi, conheci muito mais também o Brasil como um todo. Agora, o desafio aqui como prefeito é muito grande, porque nos ajuda muito cada vez mais a aprender do que eu já aprendi lá na Assembleia Legislativa, como aprendi também lá em Brasília. Então, toda essa parte de orçamento, isso tudo eu aprendi bastante também, a parte de leis, e agora aplicando aqui na Prefeitura de Feira, que é uma grande prefeitura com orçamento de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. E o que é que o senhor acha que precisa de mais assim, o empenho da prefeitura aí em Feira de Santana? Seria que área? Saúde, educação, infraestrutura, né, destravar a cidade, aquela polêmica do anel, aquele entroncamento. Aliás,
passar por Feira de Santana a gente tem que ter cuidado, né? Porque é tanto quebra-mola, prefeita, aí quando a gente volta para a cidade, quando a gente volta para Salvador, só tem as multas, né? Chegam só as multas porque são quebra-molas e radares. Só chega a multa. Todo mundo fala, meu Deus, Feira de Santana. Nós precisamos mudar esse conceito que passar por feira é um sacrifício. Está sendo um sacrifício mesmo, em parte do anel de contorno, que não tem ainda duplicação. E essa duplicação está sendo feita agora pelo governo federal, mas nós estamos querendo um novo anel de contorno. Você que vem de Salvador, perto daquele posto São Gonçalo, você vai poder entrar à direita e sair lá na estrada, na BR-116 Norte, naquela estrada BR-324 que vai para Jacobina, por exemplo. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo para que a nossa cidade possa ter também novas alternativas. Mas se você pergunta onde é que a gente pode aplicar mais, aplicar na saúde é um dever e uma obrigação, nesse momento, mais do que qualquer outra coisa. Aplicar na educação, na assistência social e na segurança pública. Feira de Santana mantém médias muito altas de homicídio. Não é só a nossa cidade, mas é preciso que a gente entenda que a segurança como um todo faz parte desse grande grupo de ações que a gente precisa atuar em todos os dias. E nos investimentos permanentes, agora mesmo, estamos propondo mais 2 novos viadutos para você que passa no anel de contorno, ter menos sinaleiras para poder você reduzir o seu tempo. E, ao mesmo tempo, termos a perspectiva de que, logisticamente, essa cidade cresça com o seu aeroporto, que ainda não funciona adequadamente, e com uma ligação próxima também com a ferrovia, que passa a menos de 30 quilômetros de Feira e vai chegar aí no Porto de Aratu, que fica a menos de 80 quilômetros de distância da nossa cidade. Com todo o nosso parque industrial, é importante que a gente tenha esses acessos de crescimento. Como é que está a relação do senhor prefeito Couber com a Câmara de Vereadores? Porque a gente sabe que teve uma situação aí, o trancamento da LDO, porque alguns vereadores acusaram, dizendo que o senhor está guardando o dinheiro em vez de estar aplicando, né, no serviço público, na saúde, na educação, na infraestrutura. O que o senhor tem a dizer a isso? Inclusive o vereador Edivaldo Lima, ele disse que tem 15 milhões que ele já repassou de emendas aí para a prefeitura e nada. Tomara que a gente ache esses 15 milhões que o Edivaldo passou, deve ser mais do que um milagre isso chegar aqui, e se chegar, vai ser completamente bem aplicado. Muito pelo contrário, há um dissenso, um desentendimento com a própria Câmara, porque a Câmara está entendendo recursos que são orçamentários de uma forma que não são as mais adequadas. E a Câmara está pedindo para a gente fazer uma adequação que não é a Prefeitura que faz esse tipo de adequação. Quem faz é o Poder Legislativo. No entanto, o que nós estamos fazendo é mantendo o funcionamento administrativo da cidade da melhor forma possível. Feira de Santana agora, nós temos com quase 58 milhões de reais do governo federal para aplicação em educação, não podemos fazê-lo porque nós não temos orçamento. De qualquer forma, o que nós vamos querer, e aí estamos fazendo isso via judicial, é que nós possamos continuar a nossa cidade destravada, andando, crescendo. Isso vai acontecer. A Câmara tem um tipo de pensamento. Nós entendemos que o tipo de pensamento que a Câmara quer, e o principal, quando eu fui deputado, era de fiscalizar o poder, fiscalizar o poder executivo. É isso que eu quero que a Câmara faça. Só para você ter uma ideia, nós estamos 1 ano sem Conselho Municipal de Educação, porque a Câmara não quer aprovar o Conselho Municipal de Educação. Então, as verbas que vêm da educação, nós estamos perdendo essas verbas que vêm por aí. Portanto, recursos como esse que o vereador citado traz, tomara que venham. Se chegarem, eles serão muito bem aplicados. Agora, prefeito, falando agora sobre... porventura, né, caso existam novas restrições por conta da Covid-19, como é que o senhor pretende atuar aí em Feira de Santana em relação a isso? E Feira já está pensando em São João, porque a gente sabe que micareta, né, a micareta de Feira era super tradicional, né? Aí a gente sabe que carnaval, já tem 2 anos sem carnaval, segundo ano festa de Iemanjá cancelada. Está pensando em São João ou não? Não dá nem para pensar em São João. Patrícia, a perspectiva do ponto de vista da projeção da epidemia é que lá para o final de fevereiro caia essa transmissão. Né? A expectativa é que entre num platô agora e depois comece a cair. Funciona assim, esse tipo de surto. Mas eu tenho a impressão que vai ter carnaval. A minha impressão é que não vai ter trio elétrico, mas que carnaval vai ter, com essa cultura desse povo na Bahia, com todo mundo junto. O Porto da Barra, a semana retrasada, era um carnaval só, tá certo? E aí, o risco é depois do dia 1º de março ter uma subida novamente. Mas acho que é importante que nós evitemos esse nível de transmissão, que pode ser cada vez mais grave. Eu acho que São João, daqui para junho, talvez seja uma perspectiva para a gente avaliar se é possível que seja feito, sim, algum tipo de avanço. Mas isso só se nós tivermos números absolutamente controlados
a partir de uma vacinação bem adequada. Feira tem 96% de pessoas com a primeira dose de vacina, 76% com a segunda dose e tínhamos 15% de terceira dose. Está baixa a terceira dose. A gente precisa avançar. E criancinhas, temos 10.900, 11 mil crianças de um total de 25 mil ainda que precisam ser vacinadas. Então, qualquer ação dessa de festa, de brincadeira, nós vamos ter que ver a forma de acabar com esse vírus. Se possível, junho, a gente pode pensar nesse assunto. Há uma previsão de pensar numa micareta, quem sabe, lá em setembro. Mas, de qualquer forma, eu acho que é bom a gente só ter qualquer perspectiva quando nós tivermos segurança vacinal de que a doença não está prosseguindo. Máscara aí é exigido nas ruas, né, prefeito, em Feira de Santana? Permanentemente, muita gente está usando também, e nos bares também. Estamos exigindo que as pessoas mostrem o seu atestado de vacina, às vezes os donos dos bares não colaboram. As festas que existem aqui, fora daqueles padrões, nós estamos encerrando, porque na hora que... O que é que está acontecendo? Muita gente chega nas unidades de saúde e ocupa as vagas, até porque não são casos muito graves, de pessoas que têm problema do coração, problema de rim, problema de hipertensão, descontrole, diabetes. Enfim, estamos exigindo sim. Muito bem. Ano eleitoral, prefeito, 2022 é um grande ano eleitoral, é presidente, é governador, senador, deputado, tudo isso vai ser eleito, viu? O senhor vai terminar o ano como prefeito, vai terminar o mandato ou vai tentar disputar uma vaga no Senado, ou vai até mesmo voltar aqui para Alba? Não, ficarei na prefeitura. Eu tomei posse agora, dia 1º de janeiro de 2021. Então, portanto, eu estou terminando o meu primeiro ano de mandato, vou para o segundo, e tenho um compromisso com o povo da minha terra até 31 de dezembro de 2024, se Deus assim o permitir. E o senhor acha o quê? Que esse ano vai ser um ano atípico? Porque a gente já começa com essa história de eleição já bem antes, né? E a gente viu que a última eleição para a presidência, né, 2018, se não me engano foi em 2018, Senado, presidente, governador, foi uma luta muito grande, né? E teve muito acesso da internet. O que é que o senhor acha como é que o senhor vê, né? Esse futuro agora, já tão próximo, já em outubro, das eleições de 2022, não só aqui no estado, mas também no país. Hoje, 2 de fevereiro, daqui a 8 meses, a essa hora a eleição está no meio. Só para você fazer a conta que está muito mais perto do que a gente imagina. Então, daqui a 8 meses, essa hora a eleição já está andando. E é preciso que nós tenhamos o reforço da democracia. Acho que é necessário que o Brasil possa escolher os seus dirigentes, e que nós todos, né, todos aqueles, de presidente da República, governador, deputados, todos eles possam ter o compromisso que o país tem que ter de sair dessa dificuldade que nós estamos. Estamos numa dificuldade muito grande, não tem a menor dúvida, um desemprego ainda extremamente alto, mas acho que tem algumas ações importantes com relação ao aumento de Bolsa Família, nós estamos fazendo a Bolsa Gás, eu acho que está se ajudando a gente passar esse momento mais difícil. Mas o ano que vem nós vamos ter que dar uma saída, uma arrancada, para poder sair dessas dificuldades maiores. Portanto, eu acho que cabe a nós a responsabilidade da escolha para que a gente tenha um Estado melhor, um país melhor a partir do ano que vem. E você, prefeito, como prefeito da segunda maior cidade, né, do estado, tem um papel muito importante, né, fundamental, porque muitos dos seus eleitores vão naquilo que o senhor acha, né, que é melhor. Né? Então, uma decisão de um prefeito, uma decisão, né, de um governo, de um governador, de um secretário, leva também muitos votos. Né? E como é que o senhor se posiciona em relação a isso? As mudanças, não só no seu estado, mas também ser uma espécie de espelho para que outras pessoas possam votar naquele candidato que o senhor acha que é o melhor. Uma forma responsável, uma forma equilibrada, não irmos para extremismos, não ter ofensa, tá certo? Acho que é importante que a gente tenha uma campanha de nível alto, é preciso discutir ideias, não é preciso ofensa, não é preciso agressões, eu acho que nós estamos num país extremamente conflitado, qualquer coisinha, se de repente se torna uma ofensa. Eu acompanhei nessa eleição passada brigas entre pessoas da mesma família, brigas através de meios de internet, que essas coisas pioram muito, a ofensa, enfim. Eu acho que está na hora da gente entender que as mudanças na democracia, elas ocorrem sem precisar de nenhum tipo de nada do que agrave as relações pessoais e familiares. Portanto, a minha conduta é a conduta da prudência, do respeito, e esperar, aí eu espero, que Feira de Santana volte a ter, como já teve com João Durval, um nome no Senado da República, nomes como deputados federais na Câmara dos Deputados,
nomes na Assembleia Legislativa que nos representem, e nos representem muito também, para que nós possamos ter uma cidade cada vez melhor representada fora da nossa terra. Muito bem, eu vou me despedir aqui do prefeito de Feira de Santana, nosso primeiro prefeito entrevistado aqui na série Prefeitos da Bahia. Ele que é karateca que fala, prefeito? É judoca, karateca. 16 anos, professor Odaque Araújo, tá certo? É meu mestre. Eu consegui fazer uma prova há 2 anos atrás de faixa preta, é o que eu sou hoje. Hoje de manhã, por exemplo, treinei, hoje de 6 às 7 da manhã. E ainda tem tempo, acha tempo, administrando a segunda maior cidade do estado, ainda acha tempo para... É faixa preta, né? Faixa preta. Faixa preta de karatê. Aprende muita coisa, viu, com essa técnica aí já. Principalmente equilíbrio, paciência, e entender que tem sempre alguém na sua frente que sabe mais do que você. Portanto, agir com muito cuidado sempre. Olha, gostei dessa saída dele, porque é isso mesmo que acontece. Tem que ser sempre assim. Se todos fossem assim, né, pensassem assim, né, prefeito? Prefeito, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que vai ser de uma audiência incrível. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Espero encontrar o senhor em breve, tá bom? Agradeço a você, Patrícia. Quero agradecer ao presidente Adolfo Menezes, também deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, pela oportunidade de poder, através da TV Alba, conversar com todos vocês. Agradecer a Renata Maia, que nos acompanha e nos assessora, também a Edson Borges, secretário de Comunicação. E a todos vocês da TV Alba, Feira se sente muito orgulhosa em poder participar com vocês dessa conversa. Muito obrigado. Muito bem, esse é o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, que além de prefeito, ele é médico, também já foi deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito da cidade de Feira de Santana e hoje, 7 anos depois, ele conseguiu chegar a administrar a cidade, que é a segunda maior cidade do estado e que tem o PIB de número 74 no país. A gente volta a se ver em breve, na próxima semana, com mais uma Alba Entrevista. Não esqueça, é uma vez por mês a nossa série Prefeitos da Bahia. Tchau!